Se, assim como eu, você está viciada em colorir Bobbie Goods, você também vai amar fazer esse estojo. Fique por aqui para aprender comigo. Vamos começar imprimindo nosso molde. Eu deixei o link na descrição. Você deve imprimir com a escala de 100% da sua impressora. Esse quadradinho deve ter 2 por 2 centímetros. Isso significa que você imprimiu corretamente. Então agora é só cortar o molde. Nosso molde ficará assim. Agora sim, vamos aos materiais. Já vamos preparar esse material, unindo tecido, manta e o forro. Os lados avessos do tecido ficarão junto com a manta. E eu fiz aí uma telacê livre, mas você faz o que preferir. Vai ficar assim, com os dois lados direito para fora. Então, vamos colocar o nosso molde bem centralizado sobre essas duas partes e contornar com a caneta todo o molde. Essas duas partes serão a parte superior e a parte inferior da nossa peça. E vamos costurar esse contorno pelo menos 1 milímetro para dentro do contorno. Feito isso, o tecido ficará bem preso e podemos agora cortar o contorno que fizemos. Dessa forma, garantimos que o tamanho dessa peça vai encaixar perfeitamente. E ficou assim. Nessa outra parte da peça, eu uni apenas a manta e o tecido principal. O forro ficará separado. Preparando essa parte, vamos marcar 4 centímetros na parte superior do tecido. Se ele tiver sentido, será a parte de cima. Faremos então uma costura em volta, bem pertinho dessa marcação, na parte de cima e embaixo. E vamos separar essas duas partes. Vamos também separar o forro com a mesma medida. No fechamento do fole, eu também fiz uma telacê apenas tecido e manta,
o forro separado. Para o zíper, eu utilizei 2 cursores, mas pode ser um só. Para o acabamento, eu utilizei o debrum que eu mesma fiz, mas pode ser viés industrial. Vamos começar encapando a nossa alça, na verdade fazendo só 2 acabamentos laterais. Eu costuro como se fosse um viés aberto normalmente. Depois fechamos o viés e rebatemos a costura. Eu fiz isso dos 2 lados. Refilei o que sobrou e reservei a alça. Continuando a nossa montagem, eu vou marcar o meio das 4 partes da parte superior e inferior e também da alça. Eu marquei com a caneta, mas se você preferir, pode ser um pique com a tesoura. Também vamos marcar as 2 laterais da alça, 2 centímetros cada. Encaixamos a alça na parte superior da peça, bem centralizado, nas laterais menores, assim como demonstrei. Segure bem com os grampinhos e vamos costurar a lateral e a marcação. Lembre-se de fazer bastante retrocesso e ela ficará bem presinha. O próximo será a montagem do nosso zíper. Primeiro vamos costurar a parte superior, direito do zíper com direito do tecido. E faremos na máquina uma costura de segurança bem na beiradinha. E agora sim, vamos costurar o forro sobre o zíper, direito do forro com o avesso do zíper. Centralize bem esse forro para que ele fique exatamente do tamanho do tecido anterior. E assim vamos levar para a máquina. E agora costurar com o pé de máquina. Eu sempre prefiro costurar do lado da manta, mas fica a seu critério. Colocamos então tudo para o lado direito. Vamos puxar bem os 2 tecidos e segurar com os grampinhos. Levaremos para a máquina para fazer um pesponto bem rente ao zíper. Lembre-se de puxar bem esses 2 tecidos. Vai ficar assim
E para fechar essa parte superior, eu vou fazer uma costura de segurança, bem na beiradinha. Na parte de baixo do tecido, eu já coloquei minha etiqueta e vamos costurar do mesmo jeito que costuramos a parte superior. Direito do tecido com direito do zíper, tudo bem centralizado. Seguramos com grampinho e fazemos uma costura de segurança. E direito do forro com avesso do zíper. Tudo sempre centralizado, pois as medidas estão exatas. Costuramos com o pé de máquina. Ficou assim. Novamente, colocamos tudo para o lado direito para fazer o pesponto. Feito isso, fecharemos essa parte de baixo com uma costura de segurança. Feita essa parte, vamos colocar os dois cursores das laterais para o meio. Veja também se as duas laterais estão bem certinhas. E como essa parte vai encaixar no nosso molde, vamos conferir se a altura tem 18 centímetros e a largura 40 centímetros. Também já podemos cortar o excesso de zíper. Agora, vamos preparar o fechamento do fole. É a parte costas da nossa peça. Pelo avesso, eu vou marcar 1 centímetro de cada lado. Esse 1 centímetro será a nossa margem de costura. Vamos costurar essa parte na outra parte que acabamos de fazer. Na lateral, colocamos direito com direito do tecido, bem centralizado. E por enquanto, faremos uma costura de segurança. Vamos colocar do outro lado, posicionar o nosso forro, direito com direito do forro. E agora sim, fazer a costura exatamente na marcação que fizemos anteriormente. E ficou assim. Continuando, vamos fechar esse fole. Costuraremos primeiro o lado do forro, unindo então as duas laterais.
Neste momento, faço apenas uma costura de segurança. E agora, vamos encontrar essa parte do outro lado. Coloco a peça para frente e enrolo essa parte até que a gente encontre as duas pontas. Seguramos bem com o grampinho e vamos também costurar na marcação. E sim, vai ficar esse rolinho aí dentro por enquanto. Tudo costurado, com calma, vamos colocar o nosso fole para o lado direito. Empurre bem devagar, tá? Nessas duas costuras, vamos fazer um pesponto, um de cada lado. Para isso, eu empurro o tecido como demonstrei e vou costurando ali, pela parte de dentro até acabar. Faça isso com cuidado e bem devagar. Procure sempre deixar os tecidos bem esticadinhos. E ficou assim. Para finalizar, eu vou costurar as duas aberturas que ficaram embaixo e em cima. Uma costura de segurança. Fole pronto. Vamos começar a marcar os meios dessa parte. O meio de trás, o meio da frente e o meio das duas laterais, como demonstrei no vídeo. Também marcaremos o meio da parte de baixo. Pronto, todos os meios foram marcados. Agora, vamos encaixar a parte superior e também inferior da nossa peça. Eu vou fazer primeiro a parte inferior, mas tanto faz. Colocaremos o direito para dentro, no caso, e seguramos marcação com marcação. Primeiro seguro frente e costas, depois seguro as duas laterais, também na marcação dos meios, e então
As partes arredondadas só vamos distribuindo por igual. Neste momento, você verá que o encaixe ficará perfeito. Sempre ajeite muito bem todos os cantinhos. Feito isso, vamos levar a peça para a máquina com essa parte para baixo, como demonstrei, e fazer uma costura de segurança em toda a volta. Você vai abaixar a peça dessa maneira. Vou costurar com a ajuda do descosturador para não colocar o dedo muito próximo ao pé de máquina. O vídeo está acelerado, porém faça essa costura com cuidado, bem devagar. Olha como ficou bem certinho. Faremos então a mesma coisa na parte de cima. Só uma dica aqui: se o seu tecido tiver sentido e você quiser colocar certinho, coloque a parte superior do seu tecido lá na parte de trás da peça. Eu queria que essa joaninha ficasse voltada para o zíper, então coloquei ela olhando para frente. O processo será o mesmo, meio com meio e costura de segurança. E olha a nossa peça tomando forma. Aqui nesse momento, você pode abrir a sua peça e colocar do lado direito e ver se está tudo como você planejou. Tudo ok? Vamos para o acabamento. Colocaremos o nosso viés. Eu prefiro colocar pela parte de trás, mas tanto faz. O viés será posicionado com o avesso para cima. E no início da costura, eu deixo dobrado pelo menos um dedo de viés.
Vou distribuindo por toda a volta. Essa é uma das partes mais difíceis, então faça tudo bem devagar. Vá costurando aos poucos, ajeitando o tecido e o viés. Quando chegar no final, vamos sobrepor um pouquinho do viés, pelo menos 2 dedos também. Assim o acabamento ficará perfeito. Cortamos o que sobrou de viés. E se você quiser, agora é o momento de ver se está tudo certinho lá na sua costura, que ficará do lado direito. Justamente porque essa será a nossa última costura. Então, é a última chance de desmanchar. Tudo certo, colocamos no avesso novamente. Colocamos o viés para fora do lado direito, faremos uma dobra, mais uma dobra e rebateremos a costura. Eu vou fazer essa costura na máquina mesmo, mas se você quiser, também pode ser com pontos invisíveis.
E ficou assim. Faremos então o mesmo procedimento do outro lado. Eu já fiz e trouxe prontinho para vocês. Colocamos agora a nossa peça toda para o lado direito. E ela já está pronta. Mas antes, vamos para mais uma dica. Para desamassar essa peça, vamos utilizar o ferro no brando e uma toalha. Por dentro da peça, eu empurro com a toalha e assim vamos passando o ferro em cada parte. E agora sim, o nosso estojo está pronto. Eu acrescentei nos cursores 2 miçangas, mas é completamente opcional. Agora já podemos guardar todos os nossos marcadores. Aí couberam 36 marcadores e um pouco mais de canetinhas. Acredito que 48 marcadores ficará perfeito. Além disso, esse estojo pode ser uma bela frasqueira, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem agora com as medidas finais da peça. Muito obrigada por assistir e até mais!